Fala galera, Gustavo Brito da Escola de Rebeldia, esse é o nosso podcast, Escola de Rebeldia, podcast da Reserva. Hoje a gente está aqui com a Olivia Furst. A Olivia, um sobrenome difícil de dizer, mas é um sobrenome muito bonito. A Olivia ela é líder de um curso na Escola de Rebeldia chamado Triangular, um curso sobre mediação de conflitos. Isso. Cara, esse é um curso novo que a gente está trazendo para a nossa grade. Vai ser a estreia da Olivia na Escola de Rebeldia. E antes de mais nada, eu queria te agradecer demais pela disponibilidade estar aqui com a gente. A gente sabe de como é difícil conciliar agendas, então a gente é muito grato. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, tão relevante. Que bom, que bom, que bom. E a gente queria que você começasse contando um pouco sobre a sua trajetória. Como você chegou nessa expertise, né? Nesse saber fazer da mediação de conflitos. Conta pra gente um pouquinho. Então, olá, um prazer enorme estar aqui de novo. Eu sou advogada de formação, trabalho como advogada e atuei em litígio, trabalhei com contencioso um tempo e gosto muito da advocacia, mas não fazia muito sentido para mim o litígio, né? Essa abordagem adversarial. Eu entendo que existem situações em que é preciso litígio e tem muitas outras situações em que o litígio não é necessário. Então, já um pouco insatisfeita, em 2009 eu conheci a proposta da mediação, estudei mediação com muito desejo de que um dia isso acontecesse aqui no nosso país, na nossa cultura, mas ainda era um pouco remoto, até que quando eu terminei o curso eu fui indicada para participar de um programa de indenização daquele voo da Air France. Nossa. Foi uma câmara de indenização para facilitar as indenizações, foi inspirado no programa do 11 de setembro e outros programas em que você tem um evento que atinge um largo número de pessoas. Então são programas de composição, catástrofe, né? Mas que atinge um número grande de pessoas. Então, para evitar uma enxurrada de ações, são criadas câmaras de indenização onde são feitas algumas negociações para se chegar ao entendimento. Enfim, para mim foi um divisor de águas. Depois dessa experiência eu já não quis mais trabalhar com nenhuma abordagem adversarial, não quis mais trabalhar com litígio. E aí fui abrir espaço, vim trabalhando com mediação que só cresce no nosso país. A gente hoje tem uma legislação que acolhe, que incentiva a mediação e aí hoje em dia eu trabalho com mediação e numa linha colaborativa, trabalho com advocacia colaborativa, que é a advocacia voltada para a construção de acordos. Legal. Então não faço mais briga, acho que é o que me identifica e é como eu vejo até o papel do advogado, como um construtor de pontes, como um pacificador, um agente de pacificação social. Muito legal, Olivia. Tem alguma pessoa nesse campo que te inspira muito? Alguém que você fala assim, cara, essa pessoa é incrível, me inspira muito a mergulhar ainda mais fundo? Tem muitas referências, né? Assim, eu queria citar algumas que vão desde as mais conhecidas, Gandhi, Mandela, né? Enfim, essas referências que a gente tem dos pacifistas, né? Os que têm uma atitude não violenta e que é uma postura muito poderosa, né? E outros autores aí descendo mais, enfim, o William Ury, que escreveu sobre técnicas de negociação, né, da escola de Harvard, tem o Marshall Rosenberg, que fala de comunicação não violenta. Então, tem algumas referências, podia falar mais aqui, claro, mas são algumas referências que me inspiram e que estão ali na minha cabeceira. Legal, legal demais. E se você, imagina, você tem que explicar para a pessoa mais leiga do mundo, nunca nem passou perto por uma ideia de mediação de conflitos, assim, você vai explicar para uma criança de 5 anos, o que é mediação de conflitos afinal? Então, mediação de conflitos é uma técnica, é um método de gestão de conflitos em que um terceiro, o mediador, ele facilita a comunicação, facilita o diálogo. Como que ele faz isso? Por meio de perguntas. O mediador, ele não decide nada, ele não sugere, ele não está ali para, né, dizer quem tem razão, ele está ali para, por meio de perguntas, estimular o debate entre as pessoas envolvidas numa situação de conflito. Ele é neutro, ele tem uma função neutra, imparcial,
e ele é escolhido pelas pessoas, né, que estão vivendo essa situação, e é isso, ele vai estimular que as próprias pessoas cheguem ao entendimento, que elas sejam coautoras da solução. Tá? É quase que elas... um método socrático. Exatamente, vai estimular para que elas próprias percorram o caminho e cheguem à conclusão do que é melhor para elas. Legal, né? Soluções de benefício mútuo. Só vai funcionar para mim se funcionar para você também. Então, isso que significa trabalhar, e aí tem várias técnicas, né, que o mediador está atento, mas é trabalhar para que as próprias pessoas cheguem lá e alcancem uma solução que atenda a todos. E por que é que o mediador precisa tomar essa posição? Por que é que o mediador precisa ter essa postura não impositiva? Qual é o risco de um mediador que toma uma postura diferente dessa? A falta de compreensão até do instrumento, né? O mediador, de novo, ele não está ali para dizer quem tem razão. Ele compreende que as pessoas que estão vivendo uma situação de conflito, elas é que sabem o que elas estão vivendo, né? Eu acho que é uma mudança de paradigma mesmo. Eles não estão ali para dizer como deve ser e qual a solução, mas para estimular o engajamento, para que resgatar a potência, né, e o protagonismo das pessoas para que elas próprias encontrem soluções sustentáveis, porque é isso que faz um acordo ser sustentável, né? A nossa percepção de autoria. Sim. Quanto mais autora, quanto mais partícipe, quanto mais eu me implicar naquela situação, inclusive na situação de conflito, mais potência de desfazer e de criar uma solução eu tenho. Sim, então mais legítima é a solução, né? Exatamente. Então a ideia é essa, né? A mediação ela é uma ferramenta emancipadora da sociedade, né? Desculpa, ela não é arbitral, então, ela não é você não está na posição de julgar. É muito interessante isso, e muita gente confunde, né? Exato, isso é perfeito, porque a gente vem de uma cultura que infantiliza a sociedade, né? Diante de um impasse, a gente delega para um terceiro decidir quem tem razão. E o que a mediação propõe é justamente o contrário. Vamos entender o conflito como uma oportunidade da gente acomodar diferenças, compatibilizar nossas diferenças e, por meio do diálogo, construir soluções em conjunto. Sim. Ela resgata enfim, fomenta a autonomia das pessoas e a responsabilidade. Então eu faço as escolhas e eu respondo, eu sou responsável por aquilo que eu decidi. Se em determinada situação a gente chega num acordo, as coisas são como são porque a gente construiu isso, Sim. não porque um terceiro disse pra gente que é dessa forma, que você tem razão ou eu, mas porque eu e você chegamos ao entendimento e esse é o ponto ótimo, né? Cara, isso é muito legal. E você trouxe, isso é muito importante, a gente precisa muito disso. Você trouxe um ponto muito interessante que é o ponto do conflito, né? A gente tem gerações e gerações que tomaram o conflito como algo negativo. Uhum. Eu queria que você falasse do outro lado dessa moeda. A verdade é que assim, a gente tende a encarar o conflito como algo negativo porque a gente só tinha instrumentos que lidavam de maneira negativa, adversarial, destrutiva, né? Então, conflito no nosso imaginário é algo que eu tenho que evitar, é alguma Exato. Coisa que eu tenho que estar longe, que eu de jeito nenhum. Só que isso não é realista, né? Conflito é inerente à vida, conflito é inerente à condição humana. Todo mundo entra em conflito, né? Várias vezes ao dia na vida. Em algumas situações, esses conflitos eles se tornam barreiras intransponíveis e a gente precisa de ajuda para lidar com eles. Mas não necessariamente porque temos um conflito, somos inimigos. Perfeito. Né? Uma coisa é a gente ter o conflito, outra coisa é a gente ser inimigo. Então, quando a gente entende o conflito como algo externo que a gente tem que lidar, a gente consegue olhar para o conflito de outra forma e entender que não é o conflito que é negativo, é a forma como a gente lida com ele. O que vai detonar o potencial destrutivo de uma situação de conflito é a má administração, é a má gestão do conflito. Se a gente lida mal, se a gente evita, se a gente entra em guerra, se a gente se ataca, a chance desse conflito ser destrutivo para a gente é muito maior. Claro. Se a gente administra com cuidado, se a gente, né, busca uma parceria para tentar administrar da melhor maneira possível,
a chance desse conflito levar a gente para um lugar mais positivo, para um lugar melhor, mais funcional, ela fica potencializada. Então esse que é um ponto chave para a gente entender, que o conflito não é em si negativo ou positivo, é a forma como a gente lida com ele que vai, enfim, fazer com que ele seja construtivo, né, ou destrutivo de uma relação. Então esse olhar é muito importante, a gente acolher o conflito como alguma coisa inerente à nossa condição, isso é muito importante. Sim, sim. Né? Vários autores já exploraram esse ponto de formas ou ângulos diferentes. O Baruch Spinoza, o Baruch Spinoza, ele falava da afecção, de que a gente se afeta um ao outro, independente do que a gente faça. Isso E isso é uma forma da gente entender que nessa afecção vai ter atrito, e aí depende muito de como a gente trata esse atrito. A frase que me vem na cabeça mesmo é uma frase do Dominic Barter, que ele costuma dizer que o conflito é o melhor convite para a intimidade. Você pode comentar essa? Maravilhoso, né? Na verdade, o conflito é a oportunidade que a gente tem de se aproximar, de compreender melhor o que o outro está pensando, sentindo, o que ele precisa, onde que ele está atendido ou não.